Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Jaqueline Santos. Ela é especialista em experiência do cliente, fundadora da CX no Ar. Ela é palestrante do Sebrae Nova e coaching da Life and Career. Né? Career. Jaque, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Imagina. O pessoal te conhecer rapidinho, conta, pode ser bem resumido um pouco da sua história, só a trajetória macro, depois a gente vai entrando nos pontos para explorar Sim. mais. Bom, meu nome é Jaqueline Santos, né? Escolhi a Jaqueline Oliveira dos Santos, mas eu gosto de Jaqueline Santos. Tá Então, bom. popularizei aí. Eu tenho aí 35 anos, tenho uma filha de 17 anos, a minha amiga, minha parceira. E falando um pouquinho da minha carreira profissional, atuo aí há mais de 10 anos na área de experiência do cliente. Costumo dizer que é a minha paixão, sou apaixonada hoje pelo que eu faço. E observei a grande oportunidade que existe hoje em dia, né, de você levar esse conhecimento, e tenho como missão isso hoje na minha vida, né, na minha carreira, levar conhecimento, disseminar conhecimento sobre a experiência do cliente, sobre as áreas reputacionais, e trazer um pouco dessas, né, vivências que eu tive durante o meu percurso aí de 10 anos. Legal. Já que quem tem mais tempo nesse mercado, eu sempre fico curioso, né? Como é que a Sim. pessoa caiu nesse negócio? Como é que foi o primeiro, onde foi o start ali? Legal. Eu caí mesmo, porque eu tinha, eu tinha 15 para 16 anos, e eu sempre via minha mãe trabalhar, sempre foi como uma mulher independente, humilde, nós viemos de uma Uhum. família humilde, porém a minha mãe sempre foi muito trabalhadora. E isso lá atrás. Então eu já achava uma mulher, nossa, empoderada. Eu lembro que ela chegava assim com a bolsa dela ali, toda Você admirava muito eu ela. admirava muito. Legal. E a minha mãe virou uma pessoa que eu me inspirei, uma mulher, né? Que eu me inspirei e falei assim, não, eu quero ser essa mulher, né? Começar a trabalhar e trazer tanto assim uma vida profissional legal para mim, quanto sustento. Você era filha única ou já? Não, eu tenho uma irmã que ela é um ano mais velha que eu. Ah, você era mais novinha. Sim, Tá. mas eu sempre observava isso nela e aquilo me admirava, assim, brilhava os olhos. E aí, quando eu fiz 15 anos para 16, eu falei, mãe, eu quero trabalhar. E sempre quis trabalhar. E aí eu fui procurar emprego, né, de menor aprendiz e tal. E consegui o meu primeiro emprego no McDonald's. Legal. Então, assim, o McDonald's é a maior escola aí para o adolescente, eu diria, né? Então lá eu trabalhei, né, no McDonald's com atendimento ao cliente. Lembrando que o McDonald's ele não só foca na questão do atendimento ao cliente, mas eu falo de valores, né? Lá que a gente aprende a ter disciplina, a respeitar, a seguir regras. E você muito novo, acho que isso super contribui. Mas foi lá que eu me apaixonei por trabalhar com pessoas, né? Você passou em várias áreas, eu imagino. É assim, né? Você vai na Sim, chapa, lavando o exatamente. chão, tudo. Lá existe um checklist que você chega. Antes de iniciar o turno, é desenvolvido lá um checklist onde você é estipulado qual hora você vai trabalhar naquele dia. Tá. E aí tinha dias que eu tava na chapa, tinha dia que eu Ah, era por estava dia, não por era? dia, por Legal. dia. Legal. E aí era tudo decidido antes do início do turno. Tá. Então tinha dia que eu tava na chapa, tinha dia que eu tava no caixa, tinha dia que eu estava no estoque que a gente fala. Mas eu sempre gostei de trabalhar com o cliente, naquele tete a tete, conhecer pessoas, me relacionar. E ali eu falei, pô, legal, é isso que eu quero. Né? E aí trabalhei 2 anos e meio lá. Eu entrei lá como atendente, fazia de tudo, porque lá você faz de tudo, desde lavar Tá. banheiro a Tá. atender. E aí, nesse período, eu era noiva, né? Muito novinha, fui ser noiva. Gente. E aí acabei ali naquele período, casei e aí engravidei. Aí eu decidi, por conta própria, de tirar ali 2 anos mais ou menos da minha vida para dedicar à minha filha. Né? Acho que falei, eu não posso perder essa fase, porque de fato faz muito sentido para mim. E aí eu já era instrutora lá, quando eu saí de lá. Então eu já ensinava as Todo mundo que pessoas era novo, você que e ajudava. coordenava, dava treinamentos e tal. Só uma parte sobre isso, então. Sim, McDonald's, você falou que foi uma puta escola. Processo, tudo aquilo que você nunca tinha ouvido falar, nunca. valores, cultura, tudo ali você internalizou muita coisa, é isso? Sim, eu aprendi muita coisa, né? Acho que a gente já vem com aquela educação de casa dos nossos pais. Minha mãe sempre foi uma mulher que estipulava tarefas em casa, mas lá você começa a entender como que é o processo das coisas, né? Então, a batatinha não chega ali no processo final sozinha. E a gente precisa fazer todo um processo interno para que ela chegue ao consumidor de fato com aquela qualidade e não só a qualidade do produto, mas o Você era atendimento. curiosa de ficar, puta, de onde vem a batatinha? Como é que. Tá, Sim, legal. e era muito legal que eu sempre perguntava. Mas a gente tinha também lá bastante instrução de Tá. onde vinha e tal. Mas o mais legal era que a gente precisava trabalhar em equipe. Né? Porque o resultado final só se dava com o trabalho em equipe. Então, eu aprendi muito isso Você foi lá uma faculdade. na faculdade. Trabalhar em equipe, atender É, pessoas.
processo, Exatamente. cultura. E tem a faculdade, né? Sim, McDonald's. sim. Ah. Então foi uma coisa que também, eu falo que agregou muito valor pela minha juventude, né? Por eu ser jovem e E já se poder... moldar ali naquele momento. Legal, Exatamente, foi legal. bem Aí bacana. você ficou 2 anos como mãe, parada, só Isso. parada não, né? Parada Se não. mexendo pra caramba. Como mãe, você trabalha mais que no Sim, McDonald's. muito mais. E foi um outro aprendizado, né, que eu tive, porque eu fui mãe de primeira viagem, não sabia, mas fui me aventurar, né, dediquei esses 2 anos para minha filha. E depois do McDonald's, eu trabalhei numa área de atendimento também, de recepção. Era uma área que prestava atendimento para o Banco Itaú. E aí eu fazia o quê? Crachá. Era uma empresa de call center? Não. Não, era de atendimento de Era recepção. terceirizado da recepção. Tá, Isso. perfeito. E aí eu fui trabalhar no Itaú, prestando serviços, mas eu fazia crachá. Então lá eu recepcionava as pessoas, né? Perguntava onde elas queriam ir e eu fazia o crachá e direcionava elas para o ambiente que ela, né, desejava frequentar. E ali eu falo que eu aprendi muito, porque às vezes, muitas vezes as pessoas chegavam ali e tava tendo um dia péssimo. Né? E se você não tá ali com um sorriso no rosto, se você não tá ali disposto a recepcionar bem, aquilo também acaba sendo muito ruim. Então, eu sabia que era a linha de frente da chegada naquele ambiente. Tem muita gente quando tá num dia ruim, ela tá procurando briga. E não por nada, não é maldade, mas ela Sim. tá procurando, tipo, justifica eu estar mal mesmo que eu vou arrumar briga com alguém. Exatamente. Então você receber de um jeito completamente diferente, você Você já quebra, né, consegue aquilo ali. mudar a vida da pessoa ali naquele micro momento. Sim, Né? e eu sabia que ali a minha missão era exatamente isso, melhorar o dia da pessoa. Não era simplesmente Fazer o fazer um crachá. crachá. E aí eu trabalhei ali por volta de 6 meses. E aí o pessoal viu ali o meu desenvolvimento, me convidaram para prestar serviço ainda de terceira, mas recepcionando documentos, fazendo triagens para o andar. E aí eu já fui para um outro estágio ali. E lá, além de eu fazer essa recepção, eu também recepcionava pessoas, né? Não só documentos, mas como pessoas para a área interna. Depois eu fui convidada, assim, mesmo sem terceira, que fala que é uma coisa que aconteceu inédita, nunca tinha acontecido, para mim cobrir as férias da secretária do superintendente do Itaú. Mas não é à toa. Não. Porque assim, alguém deve ter chegado num dia de mau humor e saído feliz. Aí Exato. comentou com a outra pessoa que também chegou um dia de mau humor e saiu feliz. E aí falou, pô, essa menina tem alguma coisa diferente. Exato. Ou seja, você pegou uma coisa que era super operacional, que você não podia, em teoria, fazer nada. Qualquer pessoa olha para aquilo e fala, cara, eu tenho que fazer crachá, eu tenho que receber documento. E você conseguiu transformar aquilo na sua escada para... Exatamente. Legal. E eu tive sempre esse mindset, né? Esse pensamento. Eu falei, peraí, se essa é a porta, porque era meu sonho trabalhar no Itaú internamente. Falar, se essa é a porta de entrada que eu tenho hoje, Vou fazer o que der pra... vou para cima, vou fazer o meu melhor para eu conseguir estar ali. Legal. E aí, cobri as férias da superintendente, também lidando sempre com pessoas, tudo são pessoas, né? Tá. Costumo sempre dizer isso. E depois, passado um tempo, ela era Itaú Seguros, né? Quando o Itaú tinha seguros patrimoniais. Passado um tempo, eu fui convidada a trabalhar internamente. Né? Então, aquele sonho que eu tinha A se vaga realizou. apareceu. Legal. E aí foi bem legal, que eu não esqueço, porque eu ganhava muito pouco, na época eu ganhava tipo R$ 500. Mas os descontos não ficava quase nada. O governo é nosso sócio na sua carreira, Isso, enfim. então eu falava, como que eu sobrevivia? Mas sobrevivia. E aí, quando eu fui convidada, né, para estar interno, eu lembro que a secretária me ligou e falou assim, já estava em casa, né? Falou, olha, abriu uma vaga interna e tal, e a gente gostaria que você viesse fazer uma entrevista. Eu falei, tá bom, nossa, fiquei mega feliz, me arrumei, fui. Aí eu cheguei lá, eu lembro que ela estava sentada assim na mesa, tava o meu antigo, né, supervisor, mas de terceiro. Ele era interno. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, ô Jaque, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, e aí, qual a vaga que você prefere? Era uma área para recepção, a recepção para secretária, e outra era para área de seguros interna. E aí, com a minha mente, assim, de crescimento, eu falei assim, não, se eu for para área de seguros, eu posso crescer lá. E eu posso estudar. E eu já vinha estudando, olha só. Eu já me preparei. Eu falo que é ser antes, né? Essa é outra coisa, né? Você não ficou parada. Não, vou ficar dando sorriso pra todo mundo aqui se alguém gostar de mim. Não. Não. Eu vou ficando pronta pra... E pra você ver, eu com o salário baixo que eu tinha, eu fui lá e me candidatei numa vaga na faculdade. E eu pagava, né? Não era bolsista nada. Eu me virava Boa parte da sua renda, pra com pagar a a filha nas faculdade. costas, você Exatamente. pagava a faculdade. Porque nessa época eu já tinha separado, né? Eu era mãe solo. E eu falei, não, eu vou estudar seguros. Olha só como eu já tinha visto aquela oportunidade e me preparado antes de ser. Então, E aí, quando ele falou, tem essa vaga aqui de secretária, eu tenho a interna, que é de seguros, né? Para trabalhar com seguros. Eu não tinha experiência, mas eu estava estudando seguros. E eu falei, se for para concorrer, eu prefiro seguros. Ele falou, então tudo bem. Aí eu falei, e a entrevista? Ele falou, não precisa da entrevista, a gente já te conhece.
né? A gente já conhece seu trabalho, gosta muito do seu trabalho. E aí eu vi, nossa, uma realização de um grande sonho ali, né? Porque Ou seja, todo o esforço, dedicação que você fez se pagou naquele momento. exatamente, eu vi aquilo acontecendo e eu falei, cara, que legal. E ali eu entrei para trabalhar no Itaú, né? Então, um sonho que eu tinha. E lá eu sempre também trabalhei com pessoas. Então, primeiramente, trabalhei numa área de pagamentos, mas lidava com pessoas, com nossos terceiros que prestavam serviço para o Itaú. Então, a gente mandava recolher mercadorias que eram sinistradas. Então, tinha ali leiloeiro, tinha prestadores de serviços de carreto, né, de desmanche e etc. Então a gente tinha esse relacionamento, então era muito aquela parceria, né? De às vezes o cara ia dar uma atrasada, peraí, Jaque, consegue dar uma segurada aí e tal, e a gente ter esse relacionamento e parceria. E lá eu fiz alguns processos de otimização da área. Então, quando eu assumi ali a área junto com. Era eu mais uma pessoa. E tinha grandes oportunidades quando eu cheguei. Quando eu falo que quem vem de fora consegue ter uma visão mais ampla, né, do negócio. E aí eu me dediquei a ajudar a melhorar aquela área. E a gente tinha ali grandes oportunidades de pagamentos em quantidades, às vezes tinha pagamentos atrasados. E eu desenhei todo um processo de receber nota, prazos. Quando eu cheguei tinha um follow-up de 15, 20 dias estourado. Eu lembro que era um negócio enorme, assim, cheio de notas atrasadas. E aí, tendo a questão da produtividade versus a questão do processo, eu consegui amarrar esses dois e aí pagava em média 100 notas por dia, que antes era 20, né? Com a mesma equipe de 2 pessoas. Exatamente. E aí, naquele ano que eu consegui fazer toda a E o cara que te otimização. contratou nessa hora falou assim, pô, eu mandei bem, olha lá. E foi bem legal porque não foi nada solicitado. Sim. Eu vi e falei, cara, Você podia ter mantido daquele jeito, só seguir executando, mas você decidiu falar não. Exato. E aí, naquele ano, eu acho que eu tinha 8 meses de empresa, eu consegui fazer toda a otimização, a gente ganhou em tempo, ganhamos em resolução, ganhamos elogios da área, que era muito... Muitas pessoas viram, de fato. Evolução. Tá. E aí eu ganhei um prêmio do Itaú, né, como melhor funcionária do ano. Em um ano. Em 8 meses. E foi muito assim, nossa, em 8 meses, como assim, né? E eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Eu falo que o Itaú é uma mãe, foi uma mãe para mim. E lá eu trabalhei 4 anos, depois eu fui trabalhar na área de salvados. 4 anos, 5. E eu fui trabalhar na área de salvados, que é a área que recupera a carga sinistrada. Então, ou seja, se teve sei lá, um prejuízo de 1 milhão, você recuperou o bem, tá ok? Vamos pelo menos 500 mil recuperar disso. Tá bom. Uhum. Então, tinha métricas para isso. E isso era muito legal, que eu precisava me relacionar com os compradores. Né? Então, oferecer as demandas que nós tínhamos de mercadorias, fazer lotes de leilão. Aquilo que vocês recuperavam, vocês tinham que vender para alguém. Muita coisa ia para leiloeiro. Tá então, bom. eu visitava os leiloeiros, vendo as cargas, o que a gente poderia oferecer. Né? E aí eu falo de experiência do cliente, porque quando você vai oferecer um produto para o cliente, ele tem que ser muito bom para você oferecer para o cliente. Então, tinham coisas lá, por exemplo, que eu via e falava, cara, eu não ia conseguir usar um produto todo quebrado desse, porque o meu cliente gostaria. Então, identificar qual é o cliente que quer aquilo. Porque tem cliente que compra sucata, né? Tem um cliente que quer o celular mesmo que não funcione, porque ele vai usar as peças internas. Uhum. Então, identificar quem é aquele perfil, quem é a persona que está comprando, né? Quem dá mais valor para aquilo que eu tenho na mão. Exatamente, que é o cliente certo, né? Daquele negócio. E aí, também fiz otimizações lá na área, foi bem legal, a gente teve bastante ganhos. E em 2019, foi em 2010 ou 2015, trabalhei lá. Em 2015, o Itaú acabou vendendo a área de patrimoniais, porque eles tiveram um sinistro muito grande no Porto de Santos, e já não fazia mais sentido para o negócio, né? Manter uma estrutura de patrimonial que a gente fala que é muito prejuízo, né? Então, a gente tinha grandes marcas no hall, e que, imagina, né? Enquanto você paga e não tem sinistro, tá ok, mas e quando acontece, né? E aí, foi onde eles venderam, e teve a demissão da área toda. Foi assim, para mim foi muito triste, porque eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz de poder ter contribuído e sair de lá assim com grandes portas abertas. E aí eu fui me aventurar em ter uma loja. Eu abri uma loja de moda feminina, eu já gostava de moda e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E eu falo que foi a minha maior escola da vida. Empreender né? Muito assim. E aí, na região que eu moro mesmo... Era loja de roupa? Aqui que era de moda feminina. É muito difícil, gente. É muito difícil. Se você tá falando é porque é de verdade. Nossa, é muito difícil. Eu não teria... Bom, enfim. É difícil. Não, e eu abri justo, tipo, num período que não foi tão propício, porque a gente tava numa crise muito grande. 2016 ali, 2013, petrolão. 2014,
Foi bem nessa época, fui me aventurar. Mas eu abri a loja, era na região ali que eu morava, eu falei assim, não, deixa eu fazer as pontinhas, tá? Peguei minha indenização e fui lá no Brás, que todo mundo conhece, e comprei roupas, né? Ou comprei uma loja semi-pronta e comecei a abastecer. E ali foi a minha maior escola, não só de experiência do cliente, mas de tudo. Porque lá eu aprendi a usar o meu dinheiro com sabedoria. Lá eu aprendi a saber que a gente, como funciona um DRE, como que a gente cuida do dinheiro para que a sua empresa realmente se monetize, cresça. Não tem mais aquele salário baixo ou alto, Exato. que cai todo mês, você sabe que você pode gastar tudo aquilo. Às vezes Exatamente. entra muito dinheiro, às vezes não Não entra. entra e eu falo que o mundo do empreendedor é uma montanha Uhum. russa, né? Cada Então, dia. cada dia, Um cada dia você fala hora. assim, hoje eu vou ficar rico. Caramba, veio 5 Bombou. clientes, todo mundo veio. No dia seguinte não veio Aí você ninguém. fala, putz, foi Vou, que, ontem que vou, que- cobriu vou hoje. quebrar. É isso aí. E eu vivia muito isso, mas eu amava muito fazer aquilo, né? Então, eu era a pessoa que comprava, eu era a pessoa que atendia, eu era a pessoa que fechava a caixa, eu abria a loja e fazia carteiras de cliente. E ali eu comecei a ter essa questão do senso do cliente. O que a cliente gosta? E era muito legal que eu tinha algumas manequins assim na vitrine e o pessoal passava, as mulheres, né? Que mulher é consumista, a gente sabe. A mulher compra com os olhos, né? Eu falo como compra com a necessidade. Às vezes ele tem aquela calça lá, não sei quantos anos, não, mas tá boa, dá pra usar. A mulher não, ela viu, achou linda, ela quer, ela nem precisa, Sim, mas ela sim. quer. Então, mulher é um público bem, assim, falo consumista, mas também é bem detalhista, né? E aí as mulheres passavam no ônibus assim, olhavam o manequim, ficavam tudo louca, e descia no ponto, e eu falava, meu Deus, elas entram, ai, pô, você quanto que tá esse vestido, eu gostei e tal. E aí eu comecei a observar a questão sensorial dos clientes, né? Então, tem cliente que é mais sinestésico, ele gosta de pegar na roupa. E tem vendedores que falam assim, não pode tocar. Já viu? Entra na loja e fala assim, não toque. Às vezes ele vai comprar com toque. Então, ali eu comecei a falar, peraí, esse cliente gosta. Então, eu vou ter um expositor que ele possa tocar. Sim. Né? Então, aprendi também a cliente que compra pela necessidade, a cliente que compra por preço, o cliente que compra pelo visual, como eu comentei. Então, ali eu fui conhecendo cada escala de clientes, porque eu tinha uma cartela de clientes que eu precisava todos os meses que elas se... Ativar ele para ele. Exatamente, que elas fossem fiéis a mim ali. Então, aprendi muito sobre fidelidade, retenção, tempo de atendimento. E olha que eu nem falava de operação, né? De call center, nada. E fiquei 2 anos chamava Pimenta Luxo, o nome da minha loja. Ela foi bem famosinha na época. Legal. Mas aí eu tava sentindo vontade de, como eu posso dizer, eu esperava muito o cliente chegar. Eu postava, fazia todo o marketing, aprendi a fazer marketing, redes sociais, Instagram, Facebook. Só que esse negócio do cliente vir até mim, e eu era uma microempreendedora, aquilo me deixava um pouco monótono, sabe? Eu sempre gostei de fazer acontecer. Aí eu falei, vou começar, vou tentar voltar pro mercado. Só que eu não queria voltar para seguros, porque era muito técnico. E eu gosto de pessoas. E aí foi aonde eu tinha uma irmã, que tinha não, ela existe, tá aí, graças a Deus. Ela trabalhava no Mercado Livre, e ela sempre falava muito bem. Né, do Mercado Livre. Eu falei, legal. E eu falei, que custa, né? Eu vou me candidatar a uma vaga. E eu pego meio período, porque se trabalhava meio período lá, e o outro meio período eu me dedico à loja, né? E aí eu faço as coisas acontecerem. E eu me candidatei à vaga, fui, né, passei no processo, fui chamada, passei, deu tudo certo. E eu comecei a trabalhar no Mercado Livre. Eu abri mão, assim, tanto da questão salarial, tanto da minha função que eu executava sobre seguros. E fui pro atendimento. Você E lá, queria isso? eu queria. Eu falei, não, eu gosto de pessoas, vai ser legal. Muita gente tem essa dificuldade. A pessoa fala assim, pô, tô num lugar que eu não gosto tanto, e acho que eu gostaria muito disso. Só que aqui eu já sou um coordenador, um analista sênior, e lá eu vou ter que ser um júnior de novo, eu não Não quero. quero retroceder. E aí a pessoa acaba que ela performa medianamente, porque ela não gosta daquilo, Exato. e ela deixa de crescer, sendo que ela se desse um passo para trás, ela ia conseguir dar os 3, 4, 5, 10 para frente. Exatamente. E eu falo que a gente tem que ter essa resiliência, sabe? Às vezes você vai dar um passo para trás para você dar 3 para frente, né? Então, eu tirei essa questão do orgulho, coisa do tipo, falei, vou, né? Vou fazer. Sempre tive isso muito claro para mim, do que eu quero. E aí fui, e lá eu trabalhava na área de mediações como atendente. E a gente fala rep, lá eles chamam de rep, representante.
E eu me apaixonei. E eu falei, cara, isso aqui é legal. E aí eu atendia tanto o comprador quanto o vendedor. E a gente lá no Mercado Livre, na época, tinha metas bastante agressivas, né? Agressivas que eu falo assim, desafiadoras. Agressivas eu acho que é forte, mas Não, sim, eram desafiadoras. metas, não era fácil de bater. É, exatamente. Então eu trabalhava no offline, que era o e-mail, e lá tinha uma métrica de atender por hora 24 clientes. Quando você põe Bastante. isso, você fala, cara, como você No recebe? e-mail, Lê o e-mail, responde com a seu resposta certa, histórico. faz o procedimento, encanta, resolve, né, em 2 minutos. Era um grande desafio. E vou te dizer que não foi fácil, tá? Porque se fosse fácil, não Sim. seria um desafio. E aí comecei a trabalhar lá, fazendo esse trabalho de realmente mudar a experiência para as duas partes, porque nós tínhamos o comprador ali com uma dor, mas eu também tinha um vendedor que estava na plataforma com outra dor. Uhum. E aí era muito incrível que era um embate, né? Um falava uma coisa, outro falava outra, e aí você fala, putz, eu não posso ser juiz aqui, mas eu tenho que seguir regras, seguir procedimentos. E eu comecei a atuar ali. Lá nós tínhamos indicadores de NPS, recontato, produtividade e qualidade. E aí, como que eu fazia tudo isso e ainda batia a métrica de todos esses, né, esses KPIs? E aí eu comecei a ver que o segredo estava em como você trata o cliente. Primeiro resolve e como você trata na condução do atendimento. E eu lembro que eu personalizava os atendimentos. Então, eu não estava falando com um caso, eu estava falando com o Uma João. pessoa, sim. Eu não estava falando sobre uma fila, eu estava falando sobre clientes que precisavam de problemas serem solucionados. E aí eu comecei a entender que o segredo estava em resolver, porém, tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratada, humanizar. Não só da forma que eu gostaria, porque às vezes a minha forma não é a mesma que você, É, né? tem dois pontos legais sobre isso. Uma é que alguém tava me contando assim, pô, tava numa reunião e aí tinham 1.000 clientes que tinham tido um puta problema. Uhum. E tava o número 1.000 ali. E se tivesse 1.000, 10.000 ou 100.000, é um número. Então, Aí eu comecei a trazer, ó, tem o Carlos, tem a Maria, ela tá, aconteceu isso, exatamente. ela perdeu não sei o quê. Então é importante às vezes a gente acostuma mexer com número, volume, não sei o quê, e Sim, acaba tratando como. exato, como número. E quando é número, não tem importância, né? Quando a gente traz para o humano, não tem Sim, importância. mas agora você personaliza, você personifica a pessoa, você consegue. Sim, quem é que tá ali? É o João, cara. O João, ele tá no Mercado Livre há X tempo, ele teve esse problema, ele quer Tá. ajuda. E aí eu comecei a ter um certo destaque, porque os clientes gostavam. Era muito legal que eles voltavam e falavam, me chamavam pelo nome. Oi, Jaque, tudo bem? E aquele problemão lá do começo já, nossa, já era otimizado. Então, por mais que eu desse uma negativa por conta do processo, o cliente super entendia, Uhum. porque na Você condução. buscava justificar, mostrar o motivo. Isso, exatamente. Tá. E na condução foi humano. Não foi um robô, não foi Uhum. um processo, por mais que tinha o processo por detrás. E aí eu comecei a ter NPS assim muito boas, né? Que era a avaliação do cliente ao final do meu atendimento final mesmo, da resolução. Então, o cliente, eu cheguei a ter NPS lá de 87%. Então, eu falava, putz, de a cada 10 que eu atendo, 8 ficam muito satisfeitos, 8 é quase 9. É. E aí eles começaram a ver, e eu amava muito o que eu fazia, então sempre levava insights. Aí eu falo assim, né, uma antiga gestora, falava, era a chata da exceção, mas eu só trazia exceção quando fazia sentido. Sim. Então eu sempre pensava fora da caixa. Eu falava, não, acho que isso aqui o cliente vai gostar. Às vezes o cliente dava problema no produto, às vezes você já via que o cliente não queria o produto. Por que que eu vou falar para ele trocar? Sim, sim. Eu vou lá e já otimizo a jornada dele. Então isso fazia muita diferença. E aí eu lembro que eu saí de férias e assim, eu fui promovida. Né, em um curto espaço de tempo eu entrei como júnior, eu fui promovida a pleno, foi acho que em uma média de 6 a 7 meses. Quando eu saí de férias, eu ganhei a gente tinha lá muitos projetos de clima, e eu ganhei como madrinha do clima, e a madrinha do clima tinha que favorecer, fazer atividades, o clima mais colaborativo, engajamento e tal. E aí eu ganhei como madrinha do clima estando de férias, saí de férias. Quando eu voltei, eu recebi um convite deles. E eles falaram, olha, já que a gente vai iniciar um projeto, um PDI, e não existia nenhum projeto para desenvolver líderes Sim, dentro da sim. operação. E a gente escolheu uma pessoa por turno. E você no período da manhã pelo seu destaque. Falei, poxa, que legal. Nisso eu já tinha feito um projeto com eles também, por autonomia minha mesmo, que era sobre o controle da produtividade. Não existia um controle palpável, onde eu colocava para o analista ter o senso da responsabilidade. Eu criei no Excel, fui, aprendi, fiz, apresentei para a gestão, e eles curtiram, implantaram o programa. E eu não sei se roda até hoje, mas até um tempo rodava ainda lá.
E aí eu falei, poxa, que legal. Aí eu entrei pro processo do PDI, já com meu know-how de conhecimento ali, e passei. E aí eu me tornei líder ali no Mercado Livre. Foi a minha primeira experiência como gestora, né, liderança. E lá eu fazia, também continuei mediações e eu comecei a desenvolver equipes, né? Então, eu falo que o gestor, o líder, ele é fundamental no time e ele é o espelho do time. Então, eu falo que eu me tornei líder do meu próprio time. Pensa que desafio. Dos seus pares, né? Dos Super meus difícil. As pares. pessoas ficam meio... E tipo, como que você aceita e tudo mais. Só que foi muito legal porque foi muito natural, porque eles já me viam. Eles já me viam como gestora, né? Como líder. Como líder, né? Exatamente, como líder. E eles sempre falavam, já que você não é líder. Eu falava, não tem como. Na época não tinha mesmo. E aí, quando eu virei líder, eu tive uma baita aceitação e eu comecei a fazer os projetos desenvolvendo a capacidade de cada um deles. E assim, eu falo que foi muito gostoso, porque pessoas que estavam ali, a gente falava dos Qs, né? Q2, Q3, Q4, Q5, que era o pior ali. Você As pessoas conseguiu... conseguiam resgatar aquele Q5, trazendo muito essa parte de conhecimento. Fui, claro, buscar conhecimento, além do que eu já tinha. E isso é essencial, falou que a gente é eterno aprendiz. E ali eu tive grandes ganhos, né, de grandes equipes sendo promovidas, a gente conseguiu ter grandes números, indicadores de NPS olhando para o mercado ali, pude contribuir também na construção do projeto de qualidade, então levando muitos insights do que é a voz do cliente. E eu falo que o maior ganho que uma empresa tem é quando ele tem um cara da operação como gestor, que ele tem esse know-how também, né, porque eu falo que tem um meio a meio. O cara não pode ser só analítico, mas ele também não pode ser só pessoas, né, então esse meio a meio. Então, eu conseguia exatamente saber a dor do cliente, porque eu estava lá, né, há um tempo atrás. E ali a gente teve grandes premiações, ganhos, as equipes que eu coordenei ali foi bastante reconhecida, eu vi muita gente legal crescendo, pessoas que estão lá ainda sendo gestores, e cada vez mais eu fui aprofundando a minha paixão no que eu fazia. Aí trabalhei lá por 3 anos e alguma coisa, e assim, aprendi, mas eu senti que eu também queria mais desafios, né? E aí eu aceitei um desafio, que foi do Banco 24 Horas, para trabalhar num projeto que eles tinham lá. Eles estavam implantando a cultura, né? O Banco 24 Horas é muito antigo, né? Acho que desde que existe caixa, ele Ele já existe. vem, né? Então, eles não tinham uma cultura de CX. Então, como que a gente implanta a cultura? E eles foram buscar no mercado alguém que já tivesse essa cultura para ajudar nessa implantação. E aí eu fui, aceitei a proposta. E o desafio que eu tive lá foi estruturar todos os KPIs, implantar os KPIs, estruturar, mas também participar do projeto que era a otimização do chatbot. Porque isso aconteceu muito na pandemia, tá? Foi no período da pandemia que eu fui para lá. E aí foi muito desafiador, porque eu acho que eu vi as pessoas em si do ambiente 2 vezes. 2 a 3. E eu trabalhei quase 1 ano lá. E a ideia era como que a gente, naquele momento, o cliente, ele estava mudando, né, o consumidor. Por quê? Sei lá, meu pai, por exemplo, não usava o WhatsApp. E de repente ele teve que se digitalizar, obrigado, porque não dava para sair mais de casa. Meu pai não podia ir mais lá pagar a conta na caixa, que eles adoravam fazer amizade na fila. Minha mãe só ia para fazer amizade. Eu falo para ela que onde ela vai, ela faz amizade. E aí, como que eu falava para um senhor de 80 anos que ele tinha que fazer um processo totalmente digitalizado? Tirar foto, não sei. Nossa, era uma loucura. E aí a gente tinha grandes índices dos clientes, né? Principalmente esse perfil de cliente. Aí o pessoal ia nos caixas eletrônicos e usava aquele telefone de ajuda para ligar na caixa. E a gente não era caixa, né? Não era o banco caixa, né? Então, existia muitas oportunidades no atendimento versus o cliente que a gente estava atendendo. E aí, até uma curiosidade, né? A nota de R$ 200 foi lançada no período da pandemia. E aí, muita gente se pergunta, mas por quê, né? Era um projeto do Banco Central para 3 anos depois, né? E muito foi o comportamento do consumidor. As pessoas ficaram com medo de ficar sem dinheiro e muitas pessoas deixaram... É uma corrida bancária. Isso, deixaram de gastar. E aí, algumas classes, né, principalmente as mais, eu digo, humildes aí, eles sacavam o valor e guardavam, né? Guardava lá no colchão e não fazia aquele dinheiro circular. E aí começamos a perceber esse comportamento. Então, além do cliente se digitalizar, ele também mudou o comportamento de gastos, né? Devido à pandemia. E aí foi junto com o Banco 24 Horas e tudo mais, a TecBan, eles lançaram a nota, né, de R$ 200 para gerar troco, moeda.
E aí o maior desafio é como que eu educava um cliente que não tinha conhecimento digital. E a ideia é como que eu transformo essa jornada digital em humana. Essa é a maior dificuldade. E aí eu fiz toda a parte da curadoria lá com eles, fazendo as análises do que o cliente dizia. Então, sempre ao final do atendimento, tinha uma avaliação do chatbot Uhum. e falava: ah, eu não achei o telefone da caixa. Ah, eu não achei o lugar para me falar com o atendente. Então, tudo aquilo foi pego de insights para construir uma jornada mais humanizada. Vocês criaram um VOC ali, né? Capturar o que Exatamente. ele fala, transformar em dado, Isso. informação e passar E colocar para as áreas de junto. produto. Exatamente. E a Legal. gente tinha reuniões semanais junto com áreas de tecnologia, produto, né, das implantações, para que essa jornada se transformasse mais humana, né? E hoje, por exemplo, a gente criou uma persona que chama Theo. E o Theo, ele foi desenvolvido na persona do brasileiro, né? Quem é o brasileiro que vai lá, saca, onde que está esse caixa, qual que é o padrão de vida e tal. E aí a gente conseguiu fazer a melhoria dessa jornada, tanto que o cliente, quando ele entra, por exemplo, ele tem autonomia dele decidir em que jornada ele quer ir. Hoje, por exemplo, ele consegue clicar num botão que foi criado na jornada digital de telefones dos bancos. Então, se ele clicar lá, telefone Ele dos já vê o bancos, telefone. ele vai colocar Itaú e vai ver o telefone do Itaú. Aí ele Não precisa nem. clica e E já junto, liga direto. liga direto. Legal. Então, o próprio chamado, quando acontecia, por exemplo, de uma nota não sair ali, né, do caixa eletrônico, antes ele tinha que passar por uma fila de atendimento, além da jornada do robô, ele ia para o atendente. Hoje ele consegue abrir um chamado de forma autônoma, dependendo da situação. Legal. E aí foi muito legal essa construção, a gente conseguiu, tinha um índice de abandono de mais ou menos 70% no Nossa. começo, era muito alto. Então o cliente abandonava, não achava, abandonava. E com a finalização do projeto, a gente foi para mais ou menos 20%. E aí era a escolha do cliente abandonar, porque tinha as opções, né? E também a retenção, a gente conseguiu ali ter mais de 75% na retenção do chatbot para o transbordo ali ser menor para o humano. Então, só ia para o humano realmente quem não se sentia ali na jornada. E até a comunicação do Theo foi mudada. Então, falava com palavras humanas, né? Então, ele era Não, mais mais técnica isso. interativo, trazia mais proximidade. Tanto que a gente sempre trabalhou com acolhimento, né? Então, era uma época difícil, né? Da pandemia. Então, o Theo se preocupava, perguntava como que estava a saúde, se precisava de alguma coisa. E isso foi muito bacana, porque passado um tempo, né, eu pude participar dessa integração ali, ajudar também na parte da terceira que fazia o atendimento. Eles ganharam um prêmio do chatbot mais humanizado do Brasil. Então foi muito legal toda essa construção. E mais uma vez a gente vê o quanto o cliente, por mais que a gente fale de tecnologia, ele ainda quer uma proximidade, por mais que você tenha a tecnologia, Uhum. né? Como que você faz isso na prática. Então, eu conto com muito carinho desse case, que foi muito legal. E depois eu fui para uma outra instituição financeira, para também fazer parte da área de atendimento mais do reputacional. Então, muito mais voltado aos canais de atendimento, porém, dentro do reputacional do Reclame Aqui, que era um grande desafio. Acho que hoje grandes empresas têm essa área como uma grande, né, fala assim, grande calcanhar de Aquiles, é uma dificuldade. E o reputacional da marca, ele é essencial para a marca, né? Então, hoje a gente observa e os estudos dizem que cerca aí de 75% dos executivos do mundo dizem que a qualidade da sua marca está conectada à sua reputação. Então, o quanto que as pessoas confiam está ligado à reputação. Sim. E aí, esse indicador ele aumenta no Brasil, porque o brasileiro ainda é mais mais. exigente. Sim, sim. Nós somos muito exigentes como consumidor e tudo mais. E aí o desafio foi começar uma área do zero lá. E foi muito legal, eu pude construir essa área colocando pessoas, eu falo que desde o início, quem está ali? Para quem está ali para o negócio? Essa pessoa realmente gosta de pessoas, ela está disposta a resolver o problema das pessoas, a ouvir, né, a se colocar no lugar dessa pessoa. Então, construímos desde a contratação, as pessoas não precisavam ter necessariamente experiência de reputacional, mas ela precisava gostar de pessoas, ela precisava falar, olha, eu quero resolver esse problema, eu me compadeço por isso e eu vou atrás, ser autônoma e tudo mais. E aí foi muito incrível que eu cheguei lá e já falaram assim, ó, você tem 3 meses para entregar esse selo RA1000. Eu falei, oi?
Mas vamos para cima. Eu sempre gostei de desafio, fui para cima. E aí eu trouxe também fiz a contratação da área. Depois a gente fez o estudo dos KPIs, porque o Reclame Aqui ele é um pouco diferenciado, né? Então a gente fala que para você conseguir chegar no resultado, você tem que compreender todos aqueles indicadores, que é o índice de voltaria a fazer negócio, é o índice de resolução, é o índice também de respondidos, né? E a nota que esse cliente te dá. Tudo aquilo constitui o resultado final. E aí, vamos trabalhar os indicadores. Cada indicador desse tem Tem um uma meta, e você tem que bater um número lá deles para poder ganhar o RA1000. Sim, exatamente. Por exemplo, o índice de respondidos, para você conseguir o RA1000, todos eles têm que estar entregues. Então, por exemplo, 90% dos clientes devem ter sido respondidos dentro do mês. Entendi. O índice de voltaria a fazer negócio, 70% no mínimo, né? O índice de resolução, 90%, né? E a nota acima de 7 a 8, enfim. E é um grande desafio quando a gente fala que eu preciso da nota desse cliente, eu preciso que ele me avalie. Sim. Né? Então, foi um grande desafio. O primeiro ponto foi estruturar todos os processos. Ali eu já tinha as pessoas preparadas, estruturar o processo dentro da área. Então, quem são essas pessoas, o que elas vão fazer e como que a gente mapeia aí essa jornada do que está chegando. Eu falo assim, o Reclame Aqui, ele tá ali para atender, com certeza, mas o mais ideal é que não chegue no Reclame Aqui. Né? Então, por que tá chegando? Mas é porque o cliente não conseguiu desbloquear a senha e ele foi no canal inicial no Mas não N1 conseguiu resolver. e não conseguiu. E esse cliente, imagina como ele chega no Reclame Aqui. Ele já chega com índice de esforço elevado. Se você vai pro Reclame Aqui, você já tá puto. Se ninguém vai pro Reclame Aqui, ou ninguém não, mas quase ninguém vai direto. Você tenta resolver primeiro, não conseguiu. Que nem eu tô com a minha operadora de telefonia tentando fazer uma troca de tonalidade. Eu já fui recusado no atendimento normal, já fui pra ouvidoria, já cancelaram meu protocolo. Fui na ouvidoria de novo, abri um novo chamada, o próximo passo, eles não resolverem agora. E aí mudei documento, nome, e me adequei pra eles. Você trabalha pra eles pra fazer, e mesmo assim eles falam, mas tem esse documento errado. Eu falei, não, mas eu mandei esse aqui, ó. Verdade. É assustador. É assustador, enfim. E aí eu vou ter que ir pra lá, se eu ficar muito, muito bravo, eu vou lá. E você ainda não foi no Reclame Aqui, mas tem clientes que vão... Você já foi? Não, ainda não. Ainda não foi? Não. Tem clientes que vai, antes do ouvidoria, ele vai no Reclame Aqui. Sim. E aí o Reclame Aqui vira um gargalo de não virar a ouvidoria. Então, mas aí a ouvidoria devia ter respondido o meu problema. Talvez na próxima vez eu vou direto, porque eu não vou esperar, eu não vou dar chance pra empresa, porque eu já vi que eles não resolvem. Exatamente. E essa é a grande problemática. Uma vez que o cliente... eu falo que são duas, né... uma faca de dois gumes. A partir do momento que você é muito bom no Reclame Aqui, se prepara, porque sua demanda vai aumentar. Lógico. Porque o cliente ele não quer mais passar por uma jornada estressante. Ele não quer ficar esperando ou tendo processo para resolver. Exatamente. Ele quer ir o mais rápido possível. Ele quer ir, ele fala, putz, lá no Reclame Aqui eu tive uma demanda resolvida, por que não? Não, eu vou direto lá. E aí eu fazia justamente esse mapeamento com o time. Falei, galera, é o seguinte, a gente tem que ter o nosso alinhamento com todas as áreas. Então, envolver essas áreas para entender o que é o Reclame Aqui, primeira coisa é o conceito, o que é o reputacional, o que ele afeta e por que não deve chegar aqui. Porque se chegar aqui, algo está errado, né? Então, a gente fazia todo esse mapeamento e envolvia as áreas. Então, por exemplo, a gente tinha essa comunicação com a área de fraude. Olha, a gente teve X casos de clientes que entraram aqui para o fraude. Esses clientes que entraram, fazia sentido? A gente tem algo que a gente possa executar na causa raiz para que ele não gere uma reclamação? Então, a gente fazia isso. Quando a gente, por exemplo, tinha o N1, né, que a gente fala que é o front, que é o canal de chat, telefone, quando vinha clientes, a gente também levava, olha, eu tive X% de clientes aqui que entraram no canal porque não foi efetiva a jornada dele lá, não foi resolutiva. Sim. Eu falo, o cliente, né, até perdoa quando você erra, mas ele não perdoa se você não resolver. A gente só quer que resolva, né? Então é o básico bem feito. Errar, vai errar em algum momento. Resolve. E ok, mas se você não resolver, ok, mas não resolveu, né? E aí eu sempre fazia esse trabalho de mapear tudo que chegava e compartilhar com as áreas. E demonstrar para as áreas, de fato, a importância do reclame. E aí a gente criou uma dinâmica que tudo que entrava no Reclame Aqui era prioridade. Não era 3 dias, era na hora. Tô com um cliente aqui que ele tá com bloqueio de selfie. Jaque, agora. Por quê? Quanto mais tempo eu demoro para resolver, maior é o índice de resolução, né? O tempo. Menor é a chance. A nota que eu quero. Exato. Tá? E aí a questão que eu falava muito era, eu não quero que um cliente que teve uma experiência ruim me avalie.
É claro que eu não quero, mas ele vai avaliar. Sim. Porque a gente tem a tendência de ver mais as coisas negativas, o nosso cérebro, né? Sim. Do que a positiva. Então, nosso trabalho era reverter a experiência desse E você cliente. conseguiu em 3 meses reverter? Pois conseguimos. Foi um Caramba, grande desafio. cara, 3 meses numa empresa grande é o tempo de você entender Sim, o que tá acontecendo. É exatamente. difícil. E nesse contexto, assim, eu falo assim, muito quanto a gestão ela é importante, né? Então, eu era gestora desse time, dessa área, e eu precisava acreditar muito mais que eles. Sim, você tinha que mostrar, galera, vai dar. Exato. E aí, para você ter noção, na última semana a gente estava com. Eu criei uma calculadora junto com o time. A gente fez tudo a muitas mãos. E essa calculadora do Reclame Aqui, criada por nós, ela dá uma previsão de como estamos e quanto falta para a gente fechar. Então, quantas notas eu preciso? O maior desafio peraí, quando eu entrei lá, tinha cerca de 20% dos clientes que tinham um atendimento finalizado avaliavam. Então, de 100%, só 20 avaliavam. E eu sabia que o segredo estava em avaliações. O montante, a quantidade de avaliações boas. E para você ter noção, a gente tem um déficit muito grande quando você recebe uma negativa. Você perde quase 10 avaliações positivas. Então, o impacto ele é muito alto. E a ideia é aumentar esse volume. E aí, com um incentivo de como eu trato o cliente na jornada, tratando ele bem, mostrando para ele os próximos passos, tendo uma clareza na comunicação, sendo empático, resolvendo, o cliente ele vinha naturalmente avaliar. E era muito louco, falar assim, nossa, as pessoas, quando a gente tá com muita raiva, quando a gente vai reclamar e põe uma avaliação, a gente faz um texto desse tamanho e você acha que vai ler tudo, né? Mas eu nunca tinha visto um cliente fazer um texto desse tamanho para elogiar. E isso acontecia. Legal. E aí a gente conseguiu bater, porque tivemos um sentimento de time. Na última semana, a calculadora, por um erro lá, acho que deu errado. Faltava, tipo, uma semana e eu tinha um volume mais ou menos de X quantidade de avaliações que a gente precisava para bater. E esse número quase que duplicou. Eu falei, e agora? Aí eu falei, não posso desanimar, porque se eu desanimar, o time vai. Acabou. Aí, não, a gente vai, vamos pra cima, vamos conseguir. E aí a gente conseguiu, assim, um dia antes ainda. E foi muito gostoso que eu liguei pra minha antiga gestora lá, a Luana. Eu falei, Luana, eu tenho algo pra te contar. Aí ela falou, o quê? Eu falei assim, a gente abriu as câmeras, né, pra comemorar. Aí ela falou assim, eles bateram aí a 1000? Que era o sonho deles. Aí eu falei assim, nossa, aí ela começou a chorar, aí a gente começou a chorar. E foi um trabalho muito lindo, assim, que eu falo. E perdurou. Em uma das reuniões, um dos diretores, eu tive uma reunião desafiadora, com 4 diretores. E eles falaram assim, tá bom já, que eu tinha tido o melhor indicador de todos os tempos, lá em agosto a gente tinha tido. E aí ele falou, tá bom, ok, então você tá dizendo que você vai conseguir o selo, né? Beleza. Mas isso é sustentável? Porque se você conseguir o selo, no outro dia você perder, pra gente não é interessante. Eu falei, não, é sustentável. Porque foram mais de 40 iniciativas que a gente tomou, todas pautadas, desenhadas, estruturadas, tudo foi muito bem pensado. E aí foi assim, eu falei, agora a gente tem que segurar, né? Batemos o selo, a gente chegou nota 9, né, do RA1000 e com o selo. E ficamos, e está até agora, né, com a instituição, eu não estou lá mais, mas eu acompanho. 2 anos e meio com o RA1000 sem perder um dia sequer. Legal. Viramos um case de sucesso dentro do Reclame Aqui. Pude participar de alguns projetos com eles lá. E eu falo, cara, é muito orgulho de tudo que a gente construiu. E eu falo que sozinha eu também não faria nada. Mas eu pude participar desse projeto e entregar aí com grande, satisfação junto com a equipe. Jaque, aí depois de estar numa instituição super bacana, que depois foi comprada pela XP, né? Sim. Então virou XP, que é uma baita empresa. Exato. Num cargo bacana, o pessoal te admirando, porque você fez a entrega lá que ninguém conseguia fazer. Da onde veio a decisão de falar assim, eu vou largar tudo agora e vou empreender de novo? É uma decisão, né? Eu já vinha amadurecendo essa ideia. Tá. E aí eu sempre via com bons olhos, né? Sempre que eu ia naquele Conarec, não se fala Conarec. Conarec. Eu já participei de 3 edições, né? Estando ali presente e tal, acompanhando. Aí eu sempre olhava aquelas pessoas naquele palco e falava, cara, um dia eu quero estar aí. Sempre olhei e idealizei. Só que eu falo que nada é vago, né? Eu sei que as pessoas que estão ali, elas são cheias de conhecimento. E eu nunca parei de estudar. Nunca parei de buscar conhecimento. Acho que o conhecimento abre muitas portas pra gente e é onde você tá um passo à frente. E aí eu já vim idealizando
né? Eu falo que é um projeto que eu mesmo idealizei e falei, cara, eu quero muito isso. Sempre gostei de fazer palestra, participar, né? E também contribuir, workshops, sempre me senti muito à vontade e levando esse conhecimento, sabendo que eu podia agregar valor, né? Nas empresas ou nas pequenas empresas também. Uhum. E aí eu decidi, com essa, né, questão dessa mudança da instituição, a compra, e aí eu tive uma conversa sincera com eles que eu já não me via mais ali, mas não por nada negativo, Sim, mas sim, porque você dá pra pro pensar nessa. momento. Sim. E aí eu decidi tomar a decisão, eu falei, cara, eu vou partir pra cima. E aí eu pude idealizar, colocar no papel e desenhar o escopo, pensar na marca, como que eu queria chamar. E aí comecei a já fazer algumas ações voltadas para me dar essa, né, iniciativa Então, dentro do o que que você projeto. fez para dar o O clique? clique, É, bom, primeiro eu amadureci a ideia, né? Que falar, peraí, é isso mesmo? tá. Sim, Eu sei que empreender não é fácil, porque eu já sim. empreendi, Uhum. mas é o que eu amo fazer. Né? O segundo ponto é network. A gente precisa de muito network porque você precisa de entrar em lugares que você talvez não entraria estando, né? Olhando para trás hoje, você acha que você tinha feito, até o momento, você tinha feito um bom networking ou não? Tinha, Tá. as pessoas já me conheciam, assim, em grande parte, mas eu comecei a tornar isso um pouco mais agressivo, eu diria, né? Mais massivo. Uhum. Então, comecei a ver referências que eu me inspirava, a me aproximar, mas não de forma de interesse, mas muito mais de conhecimento, né? E comecei a também a estruturar o projeto, né? Então, o que que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Aonde que eu pretendo entrar? E aí, dentro desse meu projeto, hoje eu já tenho um projeto que eu tenho um projeto de workshop, onde eu levo o workshop gratuitamente para as empresas. Então, Isso é legal, né? O modelo de venda, acho que cada consultor tem que se sim, destacar no mercado. Eu acho que seu modelo de venda foi, cara, eu ligo nas empresas que eu me interesso em prestar serviço, eu ofereço algo, eu dou o primeiro passo em exato. direção, vou lá, conheço as pessoas, me relaciono com elas, crio um vínculo ali Sim, naquela hora que eu estou dando um workshop, e depois eles têm muito mais facilidade ou interesse em sim. poder fechar comigo. Esse é o seu modelo de comercial hoje, vamos dizer. Exato, isso mesmo. E aí eu também busquei, como eu tenho isso como missão de vida, é claro que o faturamento é né, algo que a gente Uhum, busca, uhum. mas eu falo como missão de vida de ajudar pessoas. Então hoje eu ajudo desde o pequeno empresário, que eu falo que não tem pequeno, todo Sim, mundo que é sim. empresário, né, tem os mesmos desafios, até as grandes marcas. Então, hoje, por exemplo, tem workshops que eu dou em salões de beleza onde que né, aquela mulher que tinha um sonho de ter um salão, de crescer, não sabe como começar, não consegue estruturar a sua equipe, o que, que o cliente gosta. E aí, quando você vai até lá e leva isso de forma genuína, porque realmente eu monto estrutura, eu estudo a marca e levo, e você abre o horizonte daquele Uhum. empreendedor, que muitas vezes não sabe por onde começar. E é muito gratificante. Ou seja, o lance aqui é o seguinte, como o seu foco, a sua missão é o mais importante para sua vida, mesmo que você vá num cliente e dê com os burros na água, não consiga vender, não faça Sim, nada, para você já foi um ganho. sim, Porque isso te dá um passo além da sua missão. Ou seja, ter exato. essa missão ajuda muito você a sempre estar. E você é uma pessoa É super otimista também, né? Então, motivar, né? Eu é. falo que eu falo, putz, eu pude ir lá e deixar uma sementinha. E é muito legal que recebe feedback e fala, nossa, Jaque, a minha equipe mudou muito depois que você trouxe essa questão, essa visão para eles, né? E recentemente eu fiz um workshop num salão e um dos módulos, né, do workshop eu falo sobre vestimenta e tudo mais, a importância, o que o cliente vê, quais são as Uhum, sensações. uhum. E a equipe não tinha essa percepção. Ah, eu vou com a roupa que eu me sinto bem. E não era exatamente sobre Talvez isso. porque ninguém nunca apresentou o argumento correto para eles. Ah, tem que ficar bonito. Exatamente. Mas por quê? Tem que passar um batom. Mas por que eu tenho que passar? Mas Prender o por quê? cabelo, sei lá, não prender o cabelo. É, É. e é muito legal que quando eu vou nesses lugares, eu posso levar o conhecimento que não chega lá. Né? Porque para um microempreendedor, às vezes ele está tão cheio de atividades, tarefas e Que ele não consegue nem parar para responsabilidades. fazer isso. Não. Sim. E aí, quando eu vejo isso acontecer, aí essa semana eu vi ela postando, né, uma das clientes, e ela postou a equipe toda vestida de uniforme, feliz.
Falei, olha que legal. E foi a sementinha que a Jaque Sim. colocou lá. E marcas grandes também, né? Que eu pude também ajudar em reputacionais. E que, putz, eu tenho vários feedbacks positivos. E isso faz com que, de fato, esse meu projeto do CX no Ar, que tem como objetivo levar conhecimento, tem como objetivo gerar, né, entretenimento, eu diria, sobre o que eu faço, né? Para não ser uma coisa cansativa. Então, eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre alguns módulos do que é experiência, do que é sucesso do cliente, como que você inicia o projeto. Ou seja, você cria muito conteúdo nas redes sociais, você faz os workshops para se aproximar para as empresas, que é onde você quer vender principalmente, e você tem a entrega final, que é a consultoria mesmo. Que é a consultoria. São esses três, vamos dizer, as três frentes aí que você... Exato. E além da consultoria, eu também trabalho com a parte de palestras, eventos, então levando também conhecimento. Hoje, recentemente, né, aliás, eu tive um evento no CX da ON, que é da Camis, e que, putz, eu super admiro o trabalho dela. Eu pude contribuir lá falando sobre reputacional interno, não era nem externo. E foi muito legal porque a marca também tem um reputacional interno. Sim. E que se não for cuidado, reflete negativamente total. para fora. O time, é o que você falou, se você deixar o time cai e cai o nível de serviço lá na frente. Isso, exatamente. Então, também tô nessa pegada de palestras, gosto muito. Então, vamos falar de palestra. Conarec, você falou que você queria estar lá, e aí? E aí, Conarec me convida, porque eu quero muito pro próximo ano. E assim, você ainda não foi ainda? Não, legal. mas é o meu sonho, né? A gente já tem que viver, né, antes de estar. Eu já tô vivendo. O pessoal da revista lá, né, O Consumidor Moderno, já participei de algumas rodadas com eles, admiro muito o trabalho deles. Então, quem sabe, né, o convite surge. Eu entrevistei o Jaques aqui. O Jaques é sensacional. O cara é uma cabeça. O quê? A gente começou a viajar aqui, tanto que uma hora eu falei assim, gente, eu preciso puxar isso aqui de volta pro mundo do CX, porque é legal, o papo vai, o papo flui, a coisa foi rindo. Ele é espetacular. Eu tenho grandes pessoas, assim, que eu me inspiro muito e eu falo, cara, que legal. E a gente sabe que nada foi construído da noite pro dia, né? Então, putz, eu admiro muito essas pessoas e como, assim, trazendo para o universo feminino, tem algumas mulheres que eu falo, cara, que legal, né? Então, unir forças para a gente conseguir também levar esse conhecimento e trazer também outras pessoas, né? E eu falo assim que o CX hoje, e aí não só CX, que hoje o CX ele também está conectado com o CS, né? A gente fala de CX, CS e Customer Care. Eu falo dos três segmentos. Exatamente. Tá tudo tão conectado que se a empresa não se importar com isso, dificilmente ela vai se manter. E eu vi um grande boom assim, de crescimento dessas áreas na pandemia. O quanto foi necessário você fornecer melhores experiências, resolver o problema do cliente, que as interações que o cliente tivesse com você fossem muito significativas para que ele se mantesse no rol ali, né? Legal. Já que pra gente encerrar, o que é de próximos passos, né? O CX no ar tem pouco tempo. Já tem acho que 4, 5 pessoas no time. Isso, exatamente. O que é? Foi bem rápido, né? As pessoas falam assim, uma empresa de 4 pessoas é nada, peraí. Alguém que era uma pessoa só e agora tem 4 de tamanho. Já tá... E os próximos passos com certeza, dar mais visibilidade para essa marca. Levar o conhecimento, que é algo que eu tenho como missão mesmo, levar esse conhecimento para as marcas que precisam, desde o pequeno ao grande. Então, eu quero muito que o CX no ar impacte o pequeno negócio e que eles possam crescer e se tornar uma grande marca, né? Então, tenho isso muito como missão, além Ou seja, você tem uma crença tão forte de que se as pessoas adotarem aquilo que você está ensinando, elas vão conseguir crescer, que você fala, cara, eu quero pequeno porque esse é o desafio que eu quero, que essa pessoa vai... Porque eu falo assim, olha, é maravilhoso trabalhar com o grande, com certeza. Todas as empresas têm seus desafios. Mas o grande, ele já é grande. E aí eu acho que já tem uma certa estrutura, já tem conhecimento, já tem gente... Exatamente. Com muita qualificação. E aí eu acho que o maior desafio do grande é se manter grande. Sim. Mas e o pequeno que quer ser grande? Né? Então, quantas empresas não vão à falência porque não sabem gerir o seu negócio? Você vê entre os seus contratantes, e você vê um perfil parecido nesse ponto de todo mundo querer crescer muito? Então, não. Ou tem gente que não, cara, tô de boa, tô tranquilo. Eu vejo, eu posso dizer meio a meio. Eu vejo aquele cliente que quer crescer e ele quer dar uma guinada no negócio, mas eu sempre converso muito, eu faço uma conversa antes da gente fazer o workshop para entender a real dor desse cliente. E às vezes ele fala assim, Jaque, eu quero crescer, então vamos crescer certo.
Tá Porque bom. quando você cresce errado é muito mais difícil, né? Você vai tomar tombos, vai ter Ou que você pode cair regredir. depois, né? Essa questão. Exato. E eu tenho aquele cliente que fala assim, não, esse aqui, esse tanto tá bom pra mim. Você tem uns clientes assim? Tem. Ah, mas a gente faz um trabalho aqui, mas tá bom aqui. Mas muito o que eu percebo é por medo. Por medo de falar assim, "Ixi, isso aqui já tá difícil pra mim que é pequeno, imagina quando for grande. E aí é uma questão de mentalidade, né? Às vezes tem pessoas que tá tudo bem, tem pessoas que querem ser muito grande. Esses que querem serem muito grande, eles entendem muito mais fácil a necessidade de otimizar ali a experiência do cliente, desde o produto, serviços e tudo mais. Mas tem sim esses dois perfis. Legal, legal. Pô, Jaque, muito, muito, muito bom. Obrigado. Imagina. Voou, passou já uma hora. Voou mesmo. Mas brigadão, acho, pô, admirável a sua história. E é legal que você tinha uma mulher tão forte que nem sua mãe lá atrás. E eu vejo que, eu acho que duas características que chamam atenção em você, que eu pude perceber, posso estar errado também, Sim. tá? Mas do que eu tô olhando aqui. Essa segurança que você criou em você por ter tido uma mulher tão forte na sua vida e falou, cara, se a minha mãe era assim, uma torre ali, firme, indo, eu também vou conseguir. Então, você se apropriar, no bom sentido disso dela, é incrível. E o outro lado de entender muito cedo que não é só dar a direção, dar ordem, se eu não der a emoção e o punch, falar, galera, eu tô É, acreditando, vamos junto, vai dar certo. Também não, você pode fazer tudo perfeito se tudo. você dá um negócio, ó, gente, vamos lá fazer, vai. Talvez dê, putz, você já matou o time. Exato. Então acho que essa, Legal. essa sua energia aí é muito bacana de ver. Ah, bacana. E é realmente isso. Eu falo assim que antes de você designar que as pessoas façam as coisas, elas têm que entender o porquê e se elas se conectam com a missão. Quando conectou, já era. Quando todo mundo falou, vamos, a gente vai ganhar esse selo, não teve um dia sequer que a gente não amanhecia com vontade de ganhar. E às vezes também, porque se ficar uma missão só de você puxar as pessoas, é uma Fica missão cansativo, impossível. né? Agora, se tá todo mundo engajado, pode ser um dia que um tá meio triste, mas o outro puxa Sim, ele. exatamente. Então, é legal quando as pessoas já se cria a cultura de um puxar o outro e vamos pra cima. Porque também se tem que começar uma Exatamente. cultura de todo mundo puxar pra baixo, Aí não acabou. vai nem que tenha o time melhor do mundo, E né? é muito legal porque, por exemplo, nessa minha vivência, eu pude levar a CX, né? Então, muitas empresas às vezes não têm a cultura, mas você começa ali e demonstra, olha o quanto vale a pena você investir nisso. Olha o resultado que você tem quando você investe em CX, por exemplo, num reputacional. Olha onde sua marca tá. Né? Então, a gente não teve só o aumento de visibilidade, mas a gente teve, por exemplo, muito mais pessoas entrando para o negócio, a gente teve o negócio expandindo, por exemplo, nas redes sociais, muito mais pessoas ouvia falar da marca e gerava credibilidade. Então, quando entra ali no Reclame Aqui, por exemplo, fala que é uma vitrine, né? Aquela vitrine está mostrando o quê? O que essa empresa faz? Então, as pessoas vão ver a dor, as pessoas vão ver a resolução e as pessoas vão ver depois que tudo aconteceu da jornada, o Sim, que esse cliente falou. exato. E é muito É a gratificante. história. É o retorno, né, de tudo que a gente faz. Eu acho que o retorno ele é muito gratificante. Muito bom. Obrigadão. Show. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Admiro demais o seu podcast. Acompanham. E é uma honra estar aqui, assim, às vezes a gente nem imagina, mas está em lugares que eu nem esperava. E que Muito bom bom, que eu muito estou bom. aqui hoje. Obrigado. Valeu. Obrigada.